Você está ouvindo NetoCast, Direito, Tecnologia e Informação nas redes sociais. Salve, salve galera, bem-vindos a mais um episódio do NetoCast. Vocês podem acompanhar nossos podcasts pelo Facebook, Google Plus e também pelo Twitter, ou se preferirem, acessem diretamente o nosso blog no endereço www.josecastanhasneto.blogspot.com. Agradeço às pessoas que participaram e deixaram seus comentários em nosso blog, lembrando que vocês podem nos enviar as notícias de seus eventos, anúncios e sugestões pelo nosso e-mail drcastanhas@gmail.com. Este NetoCast chega até vocês com patrocínio de Empório do Bacalhau, que além da maravilhosa bacalhoada e bolinhos de bacalhau, serve uma imensa variedade de pratos à la carte, salgados ao forno e doces portugueses. Às quartas e sábados servem a famosa feijoada light com guarnições de primeira qualidade. Empório do Bacalhau, preço justo, qualidade e simpatia é a nossa marca. O Empório do Bacalhau fica na rua Santo Amaro, número 382, telefone 3101-8105. Inclusive, é o local onde a nossa galera faz o happy hour todas as sextas-feiras até às 20 horas. Apareçam por lá e venham tomar umas geladas conosco. Seja um padrinho ou madrinha do NetoCast. Agora ficou mais fácil você apoiar o projeto do NetoCast. A partir de R$1 por mês, você ajuda o NetoCast a continuar trazendo informações e entretenimento para as redes sociais. Vejam também as recompensas para os padrinhos e madrinhas que colaborarem acima de R$5. O conhecimento é nossa melhor arma. Acessem www.padrim.com.br/NetoCast. Quero deixar meus agradecimentos aos padrinhos do NetoCast. Pensador Louco, dos podcasts Som no Caixão, Desleituras, Necrofilmicon e Exadoff. Acompanhe o trabalho do Pensador Louco nas redes sociais e também pelo www.pensadorlouco.com. Alexandre Ciufi, grande amigo aqui da Bela Vista, colaborador aí financeiro do NetoCast, assim como também nas pautas do NetoCast aí com sugestões de temas bem bacanas mesmo. Yuri Brauli, do MongeCast, o podcast de entrevistas e bate-papo que irá te levar para o patamar de sapiência de um verdadeiro monge budista. Acessem www.mongecast.com.br. Danilo de Almeida, do Doublecast, o podcast de músicas, resenhas e indicações de bandas que irão fazer suas caspas virarem mandiopan. Acessem doublecastpodcast.blogspot.com. Dan Endo, amigão lá do Japão com participação constantes em vários podcasts, inclusive no Giro NetoCast e também sempre presente lá no Boteco Virtual. Meus sinceros agradecimentos, pois suas contribuições são fundamentais para manter o NetoCast no ar. O conhecimento é nossa maior arma. Oi. Lembra de quando você gostava de músicas que ninguém mais ouvia, de filmes estranhos, de contos e histórias malucas, e por causa disso cresceu com todo mundo te chamando de pessoa esquisita? Vem aqui, toma um ticket de entrada para o Teatro Escuro do Pensador Louco, em www.pensadorlouco.com. Um lugar de cultura que você não enxerga, só ouve. E não se preocupe se continuarem te achando diferente por causa disso. Muito pelo contrário, acho que você fará um montão de amigos por lá. Começa agora NetoCast Sports ao vivo. Um papo informal em tempo real sobre esporte geral. Suprabá, povo! Pois bem, meu nome é Yuri Brauli, sou lá do MongeCast, podcast de entrevistas bem legal, e vou correr aqui com áudio porque
tô falando isso 11h30, eu tô atrasado pra caramba com esse áudio. E vou bem rapidinho. Então, tivemos Fórmula 1, tivemos Copa do Brasil, é disso que eu vou falar hoje. Seguinte, gente. Fórmula 1, tivemos GP do Canadá nesse domingo. A Ferrari finalmente mostrou que é uma equipe competitiva. Botou o Vettel na pole, botou o Leclerc na terceira colocação, e o Hamilton estava em segundo. Daí foi pra corrida, né? O Vettel finalmente estava fazendo uma boa corrida, acreditem. E chegou o ponto crucial da corrida. Tava lá, né, os dois correndo de boa e blá 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 blá. E daí o Vettel ele erra e ele corta uma curva. No que ele corta essa curva, ele deveria ter dado a posição pro Hamilton. Só que ele não ganhou vantagem nenhuma com aquele corte na curva. Ele perdeu tempo, o Hamilton chegou nele e tal. Na regra, na regra deveria passar, né? Said Lex, sei lá das quantas Lex, o Neto que é do direito deve saber essa frase. Enfim, Said Lex, alguma coisa, Lex, enfim, a lei é isso, mas é a lei. E só que a gente tem o direito de ficar puto com a lei. E gente, que pecado, viu? Todo mundo ficou puto, não dá. Daí o Vettel, ele tá fazendo uma corridaça, perde 5 segundos por causa disso, e não ganhou vantagem nenhuma naquela curva. Ele simplesmente deixou o Hamilton chegar por causa daquilo, tomou 5 segundos de punição, ele ficou 1,5 segundos à frente do Hamilton, e por causa disso ele ficou 3,5 segundos atrás do Hamilton por causa dessa posição, e ele perdeu a primeira posição pro Hamilton do GP do Canadá. É pra ficar triste. Toda hora tem alguma coisa que faz a Ferrari perder a corrida, só que dessa vez não foi por culpa da Ferrari, foi por culpa da FIA. Então assim, bom, quem me acompanha no Twitter, @YuriBrawley, viu que eu não tava feliz com essa decisão. E com isso, né, Hamilton primeiro, Vettel segundo e Leclerc terceiro. Esse foi o pódio do GP do Canadá. Que pecado. E a última vez que eu falei isso foi para quando deu problema com o Leclerc lá no GP do Bahrein, se não me engano, que daí o Leclerc perdeu potência no motor quando estava na primeira colocação. Gente, eu não vou falar muito porque já tá com 3 minutos de áudio. Mas, gente, porra, né? E daí, é claro, né? Nós tivemos o melhor momento da corrida, que assim, na hora que você vai arrumar os carros, tem que botar o carro do primeiro na posição do primeiro, o carro do segundo na posição do segundo e o carro do terceiro na posição do terceiro. O Vettel não foi botar o carro na posição do segundo, né? Deixar o carro lá emparelhado na frente da plaquinha do segundo, que era onde deveria estar. Ficou o Hamilton no carro 1 e o Leclerc no carro 3. O Vettel, ele foi lá onde estão os carros, pegou a plaquinha do 2, botou na frente do carro do Hamilton e pegou a plaquinha do 1 e botou na frente de onde deveria estar o carro do Vettel. Eu digo que foi lindo. Ele vai tomar uma punição da FIA? Provavelmente, mas a FIA mereceu isso. Então, assim, fica pros altos fica que o Hamilton ganhou a corrida, o Vettel ficou em segundo, Leclerc em terceiro, Bottas quarto, Verstappen em quinto e o Ricciardo em sexto. A Renault fez uma corridaça, finalmente. Quarta melhor equipe da corrida, engatou sexto e sétimo colocado, Pierre Gasly da Red Bull em oitavo. Então é o seguinte, com isso a classificação fica com Lewis Hamilton com 162, Valtteri Bottas 133,
Vettel 100, Verstappen 88, Leclerc 72, Pierre Gasly 16. Nas equipes, a Mercedes tem 295, Ferrari 172, RBR 124, McLaren 38 e a Renault 28. Agora conseguiu colar ali na McLaren para tentar passar na parte de baixo do pelotão, por assim dizer. Na Copa do Brasil, falar bem rapidinho dos sorteios e das oitavas, que eu não falei como foi as oitavas, né? Na semana passada eu tava mandando áudio direto lá de Curitiba, eu moro em Araucária. Então, falar rapidinho, porque teve o sorteio das quartas de final, que a partir de agora vai ser, se eu não me engano, vai ser esse emparelhamento até a final, né? Então, os jogos que eu falar, entendam. Primeiro jogo, o vencedor do primeiro jogo enfrenta o vencedor do segundo jogo. O vencedor do terceiro jogo enfrenta o vencedor do quarto jogo. E daí os vencedores desses nas semifinais vão para a final, porque, né, é a ordem, semifinal, final. Enfim, gente, quando eu falar o primeiro time aqui de cada chaveamento, entendam que ele vai jogar o primeiro jogo em casa. Então, o primeiro jogo, o Grêmio, que eliminou o Juventude. Eu reclamava dos jogos mortos. O Grêmio fez um jogo morto no primeiro tempo, no segundo fez 3-0 no Juventude, ótimo. O Bahia, que eliminou o São Paulo, 1-0 em cada jogo pro Bahia. O Atlético Paranaense eliminou o Fortaleza, jogo morto, 1-0 pro Atlético Paranaense no Fortaleza. A ida lá em Fortaleza foi 0-0. O Flamengo, que eliminou o Corinthians. E, gente, eu vou dizer uma coisa. Quem glamoriza derrota merece que o teu time perca os 38 jogos do campeonato. Porque o que eu vi de gente dizendo, o Corinthians soube perder, foi uma coisa que não tá no gibi. É óbvio que o Corinthians soube perder, porque ele perdeu. Você sabe perder no momento que você perde. O Corinthians não soube ganhar. Então, assim, o Corinthians tomou 1-0 do Flamengo na ida, 1-0 do Flamengo na volta, e parem de glamorizar esse segundo jogo, dizendo que o Corinthians jogou bem. Ele perdeu o jogo. Enfim, qual que é o... sim, teremos um clássico que vai ser Cruzeiro e Atlético Mineiro. Então, Grêmio e Bahia, Atlético Paranaense e Flamengo, Cruzeiro e Atlético Mineiro. Teremos um clássico mineiro. O Cruzeiro eliminou o Fluminense nos pênaltis, foi 2-2 na volta, a ida tinha sido 1-1. E o Atlético Mineiro eliminou o Santos. Eles tinham empatado no Horto, só que na Vila Belmiro o Atlético Mineiro aplicou 2-1 no Santos. Surpreendente. E teremos o jogo que talvez será o mais equilibrado junto com Cruzeiro e Atlético Mineiro, que será Palmeiras Internacional. O Palmeiras, ele derrotou o Sampaio Corrêa até com uma certa facilidade, 1-0 na ida e 2-0 na volta. Os dois jogos por vitória do Palmeiras. Contra o Internacional, que também derrotou o Paysandu com facilidade. 3-1 no Beira-Rio e 1-0 lá no Mangueirão. Então é isso. Grêmio e Bahia, Atlético Paranaense e Flamengo. Cruzeiro e Atlético Mineiro, Palmeiras e Internacional. Essa será a Copa do Brasil a partir de agora. Pode ser que tenha um Grenal na final, por exemplo. Esse eu acho que é o único clássico que pode ter, porque são 7 estados diferentes representados na Copa do Brasil, e aliás, 6 estados diferentes na Copa do Brasil. E tirando o Grêmio e Inter, os outros 2 que repetem estados são Atlético Mineiro e Cruzeiro, e esses já vão se enfrentar nas quartas de final. Então a única possibilidade de clássico é um Grenal na final. Será que vai acontecer? Acho que não. Mas, enfim. Então, eu vou encerrando por aqui. Um áudio um pouquinho mais curto que o normal. Semana que vem eu estou de volta, acho que dessa vez com áudio um pouquinho maior. E, por assim dizer, mais normal, voltando a falar de Série B, Série C, etc. E até a próxima semana.
Um abraço do Monge. Suprabá, povo! Para você que quer conhecer podcasts novos ou conhecer um pouquinho mais sobre o seu podcast favorito, venha para o MongeCast, onde nós entrevistamos o convidado para falar um pouco mais sobre o projeto dele, a vida dele e tudo mais. E, no final, a gente convida ele para meditação, um quadro livre que eu monto conforme o convidado do dia. Então, para você entender um pouco melhor, mongecast.com.br, acesse e ouça. Alô, alô Brasil, alô, alô internet. Eu sou Fabiano Cris e você está ouvindo o Giro de Esportes NetoCast, emocionando o torcedor. E no programa de hoje, amigo ouvinte, você vai ouvir bem rapidinho o resumo do que foi a 8ª rodada do nosso querido e amado Campeonato Brasileiro. Então, sem mais delongas, Neto, rola a bola e vamos nessa! Na sexta-feira, o Vasco, enfim, venceu o Internacional por 2-1. Gols de Andrei e Thiago Reis para o Vasco e Emerson diminuiu para o Inter. E com essa vitória, o Vasco vai a 6 pontos e deixa, graças a Deus, a lanterna. Mas continua ainda figurando lá na zona de rebaixamento, né? Placar final, Vasco 2, Internacional 1. Já no sábado, o Palmeiras enfrentou o Inter e venceu, seguindo na liderança com garbo e elegância. Venceu o Atlético por 1-0 com um gol de Rafael Veiga no finalzinho da partida. Portanto, Palmeiras 1, Atlético Paranaense 0. E essa vai pro meu padrinho podcastal, Yuri Brauli. Se liga, Yuri. O Grêmio venceu o Fortaleza com uma goleada de 1-0. O time gaúcho já estava passando um dobrado nesse brasileiro, né? E qualquer 1-0 já significa goleada, né? O gol de PP foi nos acréscimos. O Fortaleza ainda teve a expulsão de Osvaldo e o placar final foi esse. Grêmio goleando 1, Fortaleza 0. Já nas partidas de sábado, rolou um show de marasmo. Os placares ficaram a maioria no 0-0, como Cruzeiro e Corinthians, 0 para cada um. Ceará e Bahia, 0-0. E Avaí e São Paulo, 0-0 também. O Avaí agora segura a lanterna e a crise no São Paulo aumenta. Já há quem peça a cabeça do técnico Cuca, né? Vida que segue. No domingo, o Santos e o Atlético Mineiro voltaram a se enfrentar. Já no meio da semana, eles se enfrentaram pela Copa do Brasil, onde o e eliminou o Santos. Mas aqui no Brasileiro, o Santos passeou e venceu por 3-1. Como eu disse, placar final Santos 3, Atlético Mineiro 1. No Clássico Carioca também terminou como começou. O Flamengo empatou em 0-0 com o Fluminense. E agora, de técnico novo, vamos ver se Jorge e Jesus juntos conseguem fazer um milagre e fazer o Flamengo, enfim, ganhar um título de expressão, né? Parar com esse negócio de cheirinho. O placar final ficou Flamengo 0, Fluminense também 0. Botafogo venceu o CSA por 2-1. Carlinhos abriu o placar para os alagoanos e o Botafogo virou com Cícero e Alex Santana já nos acréscimos. Agora o time do técnico Eduardo Barroca subiu algumas posições e está em 4º lugar no Brasileiro. Já está à frente do Flamengo, que tem um time milionário e agora está figurando na zona de classificação para a Libertadores. Então, placar final, CSA 1, Botafogo 2. No Clássico Alviverde, o Goiás venceu a Chape por 3-1. Kaique marcou 2 de pênalti e Jefferson marcou mais um para o Goiás. Pela Chape, Rafael Pereira marcou no finalzinho do primeiro tempo. E o placar final, quem levou a melhor foi o Goiás. 3 para o Goiás, 1 para a Chape. Enfim, amigo Neto, amigo ouvinte, rodada finalizada e vamos agora para a nossa classificação. O Palmeiras segue líder, mais líder do que nunca, com 19 pontos. Santos é o vice-líder com 17, Atlético Mineiro é o terceiro com 15 e o Botafogo é o quarto, também com 15. E o Flamengo e o Bahia são respectivamente o quinto e o sexto com 14 pontos. Já na zona de rebaixamento nós temos o Fortaleza com 7, o Vasco da Gama com 6, o CSA também com 6 e o Avaí tem 4 pontos, fica na lanterna e deixa os seus torcedores com os nervos à flor da pele.
Na artilharia nós temos 4 goleadores: Eduardo Sacha do Santos, Everaldo da Chapecoense, Gabriel e Bruno Henrique do Flamengo, com 4 cada um. E assim vamos fechando a nossa participação no programa de hoje. Amigo ouvinte, prometendo voltar semana que vem com Copa do Mundo Feminina, com Copa América. Temos muita coisa pra gente curtir na semana que vem. Eu sou Fabiano Cris, deixo aqui meu forte abraço e continue ouvindo o Giro de Esportes NetoCast, emocionando o torcedor. E é gol! Gol! E aí galera, beleza, caras? Aqui sou eu, Cláudio Dragão Dourado, junto com Maverick, o velho, e a Liv Cat, a chata. E a gente tá aqui pra apresentar pra vocês o Omega Cast, um podcast maluco, informativo, binário por natureza. Não, um podcast onde a diversão e o entretenimento são levados ao limite. Então não deixe levar o seu ego e ouça a gente. E você pode nos acessar no omegastation.com.br. Você que tem o aplicativo PicPay instalado em seu smartphone, agora também pode realizar suas contribuições diretamente pelo aplicativo. A partir de R$1, você ajuda a manter o NetoCast no ar. Isso mesmo, menos que um cafezinho. Procurem por @NetoCast diretamente em seu aplicativo PicPay e ajude o NetoCast. Olá, amigos do NetoCast Esportes. Aqui é Rodrigo Bamondes e hoje vamos falar de NBA e futebol feminino. Para começar, vamos falar da Copa do Mundo de Futebol Feminino que está acontecendo lá na França e começou na última sexta-feira. Sim, as meninas do Brasil tentam conquistar sua primeira Copa e os resultados que temos até o momento. A abertura: França ganhou de 4-0 da Coreia do Sul. No sábado tivemos Alemanha 1-0 em cima da China. Ainda no sábado, Espanha 3-1 na África do Sul, com uma expulsão. Noruega 3-0 na Nigéria. No domingo tivemos Austrália 1, Itália 2, Brasil 3, Jamaica 0, com destaque aí para a goleira jamaicana que defendeu muito, era para ter sido uma goleada ainda maior. Ainda no domingo, Inglaterra 2, Escócia 1, confronto bem caseiro. Já pela segunda-feira, Argentina e Japão empataram em 0-0, Canadá e Camarões 1-0 para o Canadá, Nova Zelândia perdeu de 0-1 da Holanda, já na terça-feira, e para fechar a rodada de terça-feira, Chile perdeu de 0-2 da Suécia, e os Estados Unidos fizeram 13-0, é isso mesmo que você está ouvindo, 13-0 na Tailândia. Na rodada do Dia dos Namorados, 12 de junho, temos Nigéria e Coreia do Sul às 10 da manhã, Alemanha e Espanha às 1 da tarde, e fechando o Dia dos Namorados, França e Noruega às 16 horas. E as brasileiras jogam amanhã às 1 da tarde contra a Austrália. Além disso, tem África do Sul e China às 16 horas. E aí na sexta-feira temos mais os outros jogos fechando a rodada 2. Vale lembrar que a Copa do Mundo Feminina está sendo televisionada. Temos 24 seleções divididas em 6 grupos. E para se formar as oitavas de final, os melhores terceiros lugares serão contemplados. Ou seja, tem bastante chance aí do Brasil passar. Para lembrar, o Brasil está no grupo C, junto com Itália, Austrália e Jamaica. Então, hoje o Brasil, por conta das características de saldo de gols, ele está na frente da Itália, que também ganhou de 1 gol de diferença aí da Austrália. Então vamos ver agora, o Brasil ganhando da Austrália, praticamente já se classifica para as oitavas. Mas vamos ver aí como é que desenrola. E isso fecha a coluna da Copa do Mundo Feminina. E prestigiem as meninas. Assistam jogos que tá muito legal. E agora passaremos a NBA. Bom, na última segunda-feira nós tivemos o confronto das finais entre Golden State Warriors e Toronto Raptors em Toronto. A expectativa principal era pela volta do Kevin Durant, que jogou, né? Estava liberado para jogar depois da lesão que tirou ele, a lesão de panturrilha que tirou ele de grande parte aí dos jogos. Infelizmente,
Ele começou jogando, jogou muito bem, foi avassalador, porém, com 11 minutos e 57 segundos que ele estava em quadra, ele lesionou o tendão de Aquiles. E isso é muito triste, porque é uma lesão muito grave, muito pior ainda para jogadores altos como o Kevin Durant, que podem realmente, é uma lesão que a pessoa não volta 100%, né? E além disso, a recuperação é muito demorada. Para se ter uma ideia, o jogador que se recuperou em menos tempo demorou 7 meses. Para se ter uma ideia, a gente está no meio de junho. No meio de junho e em setembro já inicia a nova temporada. Portanto, o Kevin Durant muito possivelmente vai perder a temporada que vem praticamente inteira. Talvez valha a pena, ele está em ano de renovação de contrato. Imagina a situação, ele estava sendo cogitado aí para ganhar um Supermax, mas possivelmente ele vai ter que, fazer uma extensão aí com o Warriors, muito provavelmente, e ficar esse ano de molho, rezando para voltar a tempo das finais, aí lá no, ou rodada de final de conferência, ou mesmo as finais da NBA. Muito triste isso. Quando ele se lesionou, a torcida de Toronto achou que era uma coisa assim, leve, todo mundo até assim, bateu palmas e tal, fez estardalhaço. Quando os próprios jogadores do Toronto mostraram que o negócio era feio, acabou, né, a brincadeira, o pessoal até bateu palmas pro Kevin Durant, enfim. Foi uma cena muito triste. O pessoal do Warriors na coletiva chorou, o próprio GM do Warriors chorou, porque eles decidiram em conjunto a liberação do Kevin Durant, e isso acarretou no agravamento, na verdade, uma nova lesão muito grave, e aí realmente é uma lesão que vai deixar ele fora em torno de um ano, né, quase um ano aí fora das quadras. Em compensação, o que aconteceu? O Kevin Durant fez O Kevin Durant fez uma diferença de pontos estando em quadra nesses poucos minutos aí, nesse praticamente um quarto que ele ficou em quadra. Ele fez uma diferença enorme no time do Warriors, e isso aí levou o Warriors a manter uma diferença que foi caindo quarto a quarto, e terminou o jogo numa última bola. Para vocês terem ideia, o jogo terminou em 106 a 105. Ou seja, uma diferença de um ponto, com o Toronto poderia ter a bola do jogo e acabou errando no último lance. Algo assim muito importante pra gente, porque se o Toronto tivesse ganho, acabava a série. E a gente quer ver mais jogos, né? Se possível, chegar no 7º jogo. E agora, o que acontece? Com essa vitória do Golden State, a série está em 3-2. Vamos voltar agora para Oakland, para mais uma partida aí, e agora realmente a última partida no Oracle Arena. Vamos ver, vai ser na quinta-feira à noite. Vamos torcer para ser um jogo emocionante e, se possível, que o Warriors ganhe para a gente ir para o 7º jogo lá em Toronto novamente, que é uma torcida sensacional. E vamos ver como vai ser. Vocês acham que vai continuar a dinastia do Warriors? Vocês acham que vai dar Toronto? Puxa, e para saber mais, escute o Big Tree. O Big Tree está disponível nas principais plataformas. Você pode consultar aí no seu agregador. Procure o Big Tree. Nós estamos aí colocando todas as séries aí disponíveis com análises, etc. Dá uma conferida lá. Tenha um feliz Dia dos Namorados com seu namorado, com sua namorada, com a pessoa aí que te faz feliz. E toca pro Netão! Grande abraço! Tenistas em Ação. Uma sacada de podcast. Aproveito também para informar que o NetoCast está disponível no Spreaker, no SoundCloud, no iTunes
E também temos o nosso canal lá no YouTube. Basta procurar no YouTube por NetoCast e lá você terá o áudio de nossos podcasts também em forma de PowerPoint lá com o áudio e com os avisos e imagens relativas ao podcast do dia. Olá. Teve sexta-feira passada, no dia 7 de junho, teve o Invicta número 35. E a primeira luta foi aquele D'Angelo Verso que venceu a Gillian De Corsey por decisão unânime. Depois veio a Karina Rodrigues vencendo a Deanna Bennett por decisão unânime também. Depois a brasileira ex-UFC Viviane Pereira, a Sucuri, que venceu a Alexa Zaptela por decisão unânime. A Sheuza Chandler venceu com um nocaute técnico a Brittany Victoria no segundo round, aos 3 minutos e 58 segundos. Loma Luke Bounemé, nome complicado de falar, venceu a Monique Adriani por decisão unânime. Depois Lisa Spangler venceu Katarine Lenher, uma coisa assim, por decisão unânime. Kanako Murata venceu a Liane Pirozin por submissão, né? Finalizou a Pirozin. Depois teve o retorno da Kathleen Young, que é uma lutadora que eu acompanhava nos eventos antigos, tipo Pride e tal, que venceu a Faith McHugh por nocaute técnico ao terceiro round, aos 3 minutos e 52 segundos. E a última luta foi a Genia Godin, que venceu com decisão dividida a Valerie Wong. No dia seguinte, no dia 8 de junho, teve o UFC 238 lá em Chicago, lá nos Estados Unidos. Começou um evento com a Kathleen Chookagian vencendo a Juane Calderwood por decisão unânime. Depois Ed Winland venceu Grigory Popov por nocaute técnico aos 4 minutos e 47 segundos do segundo round. Darren Stewart venceu Bevon Lewis por decisão unânime. Yan Xiaonan venceu Angela Hill por decisão unânime. Kevin Kattar venceu Ricardo Lamas por nocaute aos 4 minutos e 6 segundos do primeiro round. Todo mundo pensando que o Lamas, que é um lutador já bem veterano e fez lutas com o Aldo e com outros, iria vencer, mas acabou perdendo. Alexa Grasso venceu Carolina Kowalkiewicz por decisão unânime. Aljamain Sterling venceu Pedro Munhoz, o brasileiro, por decisão unânime. Tatiana Soares venceu a Nina Ansaroff por decisão unânime, fechando o card preliminar. Depois começou o principal com Blagoy Inanov vencendo Taito Iwasa por decisão unânime. Pat Young vencendo Jimmy Rivera por decisão unânime. Aí vem as 3 principais melhores lutas do evento. Tony Ferguson venceu Donald Cerrone por nocaute técnico, uma interrupção técnica aos 5 minutos do segundo round. E uma coisa que aconteceu que é bem assim, notória. O olho do Donald Cerrone estava inchado e ele assoou o nariz. E isso automaticamente fez com que o olho fechasse mais ainda. Já estava inchado, mas podia continuar. Mas quando ele assoou o nariz, ele jogou ar para dentro da lesão. E acabou inchando, impossibilitando ele prosseguir com a luta. Ele na entrevista, ele explicou que ele vacilou, que o erro era dele, que ele cometeu um erro primário. É uma coisa que eu acabei aprendendo. Numa lesão, diz que não se assua o nariz. Mesmo no acidente de bicicleta, que você bate a cara, numa trombada num carro, diz que se você assoar o nariz é pior, porque o ar vai circular pelos cortes dentro da carne e vai talvez até piorar o machucado. Depois vem a Valentina Shevchenko, que deu uma surra na Jessica Ai. Foi um nocaute aos 26 segundos do segundo round. Ela dominou a Jessica Ai o tempo inteiro, deitou ela no chão. E no segundo round, ela só deu um chute na cara da menina e deitou, pôs ela para dormir. E a outra luta veio o brasileiro Marlon Moraes tomando o nocaute do Ensejudo. Começou bem no primeiro round, só que gastou toda a pilha que tinha. No segundo round já foi levando a pior, e aos 4 minutos e 58 segundos do terceiro round foi deitado no chão e tomou um nocaute naquele chamado ground pound.
Na sexta-feira, dia 14, vai ter o One Championship. Eles têm um evento que eles denominam One Hero Series. E vai ocorrer lá em Xangai. Vai ser um evento com lutadores chineses. E é basicamente lutadores chineses, estou vendo aqui. Não tem outro, vai ser um card apenas com lutadores chineses, que eles vão se enfrentar no kickbox, no MMA, e alguns outros estilos aqui que não dá para traduzir. Não vou nem falar os nomes, que são muito complicados, mas para quem estiver em casa e tiver como acessar pelo YouTube, começa cedinho e vai ter mais ou menos meio-dia. Vai ter greve na greve geral, sei lá se vai ter greve geral, mas quem estiver em casa e tiver condição de assistir, vai ser um evento interessante. Dia 14 agora, no período da manhã. Isso é mais ou menos por volta de meio-dia, 1h da tarde. E à noite vai ter o Bellator 222. E são poucas lutas, mas são interessantes, principalmente a segunda aqui que eu vou dizer na sequência. A primeira vai ser Lidzen Van Zandt versus Rena Kubota, provavelmente mulheres. Depois o brasileiro Lyoto Machida versus Chael Sonnen, aquele que enfrentou o Vanderlei Silva e o Anderson Silva, né? Ele ganhou do Vanderlei Silva aí no Bellator, né? E pro Anderson Silva ele perdeu 2 vezes. Foi aquele lutador que xingava, tal, mas no fundo era um cara gente boa. E essa luta que mais vai chamar a atenção nesse card aqui para os brasileiros, né? Kyovi Horiguchi vai enfrentar o Darion Caldwell. Eduardo Dantas vai versão Juan Archuleta, nome daquela carne, né? Dillion Dennis versus Max Humphrey. E depois as duas lutas principais, Aaron Pico versus Adam Borix. E a última luta será o Rory McDonald, que está ameaçando abandonar o evento, né? Está querendo se aposentar, enfrentando o Neyman Gracie. Pelo jeito, acho uma luta valendo cinturão. E para encerrar no dia... Não, para encerrar por aqui mesmo, porque agora só o UFC vai ter agora no dia 26 de junho, lá em Minnesota, onde o brasileiro Júnior Cigano vai enfrentar o Francis Ngannou. Mas até lá a gente conversa. Até mais, tchau, tchau. Fala pessoal, beleza? Aqui é Gilberlan Santos. Quero convidar vocês a conhecerem o EitaCast, podcast nordestino. A gente aborda diversos temas, nostalgia, filmes, séries, músicas, histórias de terror também. E você encontra a gente no eitacast.com.br. É isso aí, ouçam o EitaCast, cultura e reflexão. Valeu! O NetoCast também está no apoia.se. Apoie o nosso projeto a partir de R$1 por mês, acessando apoia.se/NetoCast. Veja também as recompensas para os apoiadores que nos ajudarem a partir de R$5 por mês. apoia.se/NetoCast. Informações curiosas, tecnologia, comportamento e filosofia, principalmente a de boteco. Tudo isso e muito mais no Pudimcast, o podcast mais gostoso da galáxia. Coloque o fone, dê o play e ouça direto pelo pudimcast.com.br ou pelo Spotify ou pelo seu player de podcast favorito. Pudimcast, o podcast mais gostoso da galáxia. É isso aí. Gostaram do episódio de hoje? Então acessem www.josecastanhasneto.blogspot.com. Lá vocês verão a aba de contribuições para que possam ajudar o projeto do NetoCast a se manter no ar. Façam como a Renata de Recife, Paulo de Fortaleza, Reginaldo de Curitiba e outros. Seja um patrono do NetoCast e ouça nossos agradecimentos nos boletins especiais aos colaboradores. Nossa, de novo! Outra vez essa música? Cansado de sempre ouvir as mesmas músicas rádios? Quer conhecer algo de novo e não sabe por onde começar? Conheça o Fermata Podcast, um podcast que fala sobre música de uma forma descontraída e sempre trazendo algo de novo para você conhecer. Acesse fermatapod.com.br e venha ouvir os nossos episódios. Fermata Podcast, música com um toque a mais. Bom, é isso, galera.
Quem tiver interesse em anunciar aqui no NetoCast, basta nos enviar um e-mail para drcastanhas@gmail.com que remeteremos as quantidades de anúncios e os valores. Vamos ficando por aqui. Eu sei, galera, eu sei. Amanhã tem mais. Não esqueçam de seguir o nosso blog www.josecastanhasneto.blogspot.com e curtir a nossa página no Facebook www.facebook.com/netocast podcast, tudo minúsculo e emendado. Ou se preferirem, acessem diretamente a barra de pesquisa lá do Facebook, procurem lá NetoCast, tudo em maiúsculo. Assim que vocês visualizarem nosso alto-falantezinho branco e vermelho, acessem a página, dêem um curtir e ajudem o nosso programa. Além das redes sociais, Facebook, Twitter, Google Plus e YouTube, o NetoCast também está disponível no Spreaker, Spotify, iTunes, nos agregadores para Android e aplicativo podcast para iPhone e iPad. Basta procurar por NetoCast nestas plataformas, assinar e acompanhar gratuitamente nossos episódios. É isso. Um abraço a todos e até o próximo episódio do NetoCast. Fui!